Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre perdão, porque muitas das vezes nós ouvimos sobre perdão, nós falamos sobre perdão, mas quando nós transportamos isso para a prática, a vida de praticidade, nós vemos que é mais difícil. Quando nós começamos a procurar viver uma vida de perdão. Porque o perdão, ele pavimenta o nosso relacionamento, tanto na vertical, tanto na horizontal. O perdão, ele vai pavimentar o nosso relacionamento pessoal com Deus e também os relacionamentos interpessoal. E se nós não entendermos este axioma, nós começaremos a viver uma vida achando que Deus nos perdoou e isto basta e nós não precisamos perdoar o nosso semelhante. Porém, a vida cristã, ela é regida no amor. E quem ama de verdade precisa viver uma vida de perdão. Porque quando nós não perdoamos a ofensa dos que nos ofendem, nós bloqueamos o rio do perdão de Deus na nossa vida. E com isso nós podemos viver uma vida apática, uma vida alienada de Deus, pensando que nós estamos em relacionamento com Deus. Quando nós observamos a palavra de Deus, o Senhor Jesus ele conta aqui uma parábola de um homem rico, que tinha muitos servos e que devia ele, e certo dia ele chama os seus servos para acertar a conta. E o primeiro servo que ele chama para acertar a conta, o servo devia a ele 10.000 talentos. Porém, o servo, não tendo como pagar, o senhor deste servo ordenou que ele fosse vendido para poder sanar a dívida, ou pelo menos pagar um pouquinho dessa dívida, desses 10.000 talentos. Um talento, ele equivalia a 16 anos de trabalho, de um trabalhador comum que ganhava um denário por dia. Então, quando nós olhamos para esta narrativa que Jesus contou, nós vemos claramente que a dívida deste servo era uma dívida impagável. Da mesma forma, quando nós transportamos para a nossa dívida que nós tínhamos com Deus, era também e é uma dívida impagável. Ainda que nós vivemos 1 trilhão de anos aqui neste mundo, nada que nós façamos de bom pode pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. Porém, Deus, na plenitude dos tempos, ele manifesta o seu amor na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que habitou entre nós pleno de graça e que no tempo oportuno, no Kairos de Deus, ele subiu à cruz do Calvário, verteu o seu sangue para nos redimir dos nossos pecados e pagar a nossa dívida que nós tínhamos para com Deus. Colossenses, capítulo 2, o versículo 14 em diante, a Bíblia diz que a escrita de dívida que constava contra mim e contra você, Cristo rasgou do nosso meio, cravando-a na cruz. Então, nós precisamos levar em consideração o quão importante é vivermos uma vida de perdão. Deus, no seu infinito amor, na sua infinita graça, na sua grande misericórdia, na sua suprema misericórdia, ele liberou este perdão para todos nós, quando o seu Filho Jesus verteu sangue na cruz do Calvário. Então, a partir disto, nós precisamos e devemos levar em consideração o quão importante é o perdão para Deus e o perdão também na vida do nosso próximo, daqueles que erram para conosco, que faz coisas que nos ferem e muitas das vezes nós agimos de uma forma raivosa, de uma forma ignorante, e com isso nós retemos o perdão, pensando que em fazendo assim nós estaremos prejudicando aqueles que nos ofendeu. Porém, não liberar o perdão é como um homem que todos os dias bebe um pouco de veneno esperando que o seu oponente morra. Da mesma forma, quando eu e você retemos o perdão e não liberamos o perdão ao ofensor, é como se nós todos os dias bebêssemos um pouco de veneno, pensando que em fazendo assim, aquele que nos feriu vai morrer.
Porém, quem está morrendo é nós, porque a falta de perdão, o reter o perdão, desencadeará na nossa alma, nas nossas emoções, patologias que, ao se agravar, pode vir por físico e até mesmo desencadear câncer. Quantas pessoas, por falta de liberar o perdão, desencadeou nas suas emoções a enfermidade e com isto, fisicamente, veio a desencadear uma enfermidade como um câncer. Então, o perdão pavimenta a nossa vida e nós precisamos viver uma vida de perdão. Como eu estava contando aqui, a narrativa que Jesus conta, o Senhor chamou os seus servos e um dos seus servos devia 10.000 talentos. E este servo, não tendo como pagar, o Senhor ordenou que ele fosse vendido para sanar aquela dívida. Porém, o servo implorou a ele: tem compaixão, tem paciência que eu te pagarei. Aquele senhor, comovido com a súplica do seu servo, ele libera o perdão da dívida para o seu servo. E a Bíblia diz que ao servo sair da presença do seu senhor que o havia perdoado, ele encontrou um conservo seu que lhe devia 100 denários. Ele pega pela gola da camisa e começa a enforcar o seu conservo, obrigando que ele pagasse. E a mesma súplica que ele havia terminado de fazer ao seu senhor, que havia perdoado a ele, o seu conservo fez para ele: tem paciência que eu te pagarei. Ele não deu ouvido, pelo contrário, lançou o conservo na prisão, até que ele pagasse a dívida, que era muito menor do que a dívida que ele devia ao seu senhor, que o havia perdoado, porque ele havia suplicado com interesse. E a palavra aqui traz a narrativa que o conservo foi lançado na prisão. E a Bíblia diz que os demais conservos desse servo se entristeceu e foi ao seu senhor e contou o que havia acontecido. E o senhor deste servo mandou chamar sua presença e o repreendeu nas seguintes palavras: se não vejamos. E este então chamou-o à sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado entregou-o aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Então aqui é um claro exemplo para a nossa vida cristã, porque Cristo Jesus usou esta alegoria para ilustrar que quando eu e você, que fomos perdoados por Deus de uma dívida impagável, Ele nos perdoou desta dívida. Quando nós retemos o perdão na vida do nosso ofensor, da mesma forma como este Senhor, que havia perdoado este servo, mas porque ele reteu o perdão para o seu conservo, ele foi punido por isto, lançado, entregue aos carrascos, até que ele pagasse a dívida que ele devia ao seu Senhor. E Cristo conclui o ensino dizendo: assim também vós fará o meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Então, a lição que fica desta parábola, deste ensino que Jesus traz, é o perdão de Deus na nossa vida, e a ecoação deste perdão precisa não parar em nós, mas ele precisa continuar fluindo para a vida do nosso semelhante. Porque da mesma forma que pessoas pecam contra nós durante o dia, durante a nossa vida, assim também nós pecamos contra Deus mesmo após ter nascido de novo. Porque nós estamos numa caminhada de perfeição, mas nós não somos perfeitos. E por nós não sermos perfeitos, nós continuamos errando, e quando nós nos arrependemos e nos achegamos ao trono da graça, Deus derrama misericórdia sobre nós. E da mesma forma, quando nossos semelhantes pecar contra nós, nós precisamos, como filho de Deus, refletir o caráter de Deus, perdoando o nosso semelhante. Então, nesta noite, através desta palavra, se alguém te feriu, se alguém ofendeu você,
você precisa liberar o perdão, porque o perdão de Deus está na sua vida, está sobre você, e por este perdão está em você e sobre você, você precisa dar lugar para que o rio do perdão de Deus, o perdão supremo de Deus, continue fluindo na sua vida para a vida de outros, porque a graça de Deus, a cada dia esta graça nos capacita a perdoar, nos capacita a viver uma vida de coinonia com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, mas também no âmbito da eclésia, com os nossos irmãos que não são perfeitos, são falhos, mas nós precisamos ter um posicionamento de quando eles errar com nós perdoarmos, entendendo que nós somos perdoados por Deus e nós também erramos muitas das vezes com nossos semelhantes e eles nos perdoam, e por isso nós precisamos viver o rio da graça de Deus, o rio do perdão de Deus, o supremo perdão de Deus na nossa vida, exercendo uma vida de prática na vida dos nossos semelhantes. Que você possa viver uma vida de perdão, perdoando sempre os seus ofensores, entendendo que o maior perdão você já recebeu da parte de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amém.